pessoal, eu sou a professora Odilane, professora de Ciências aqui da Clínica Educacional Kids. Hoje o nosso encontro é pela telinha do teu computador, do seu celular, e o nosso encontro hoje é com a turminha lá do 7º ano. Iremos retratar um pouco daquilo que foi visto inicialmente no nosso ano letivo, tá? Na nossa primeira unidade, que retrata sobre as teorias de surgimento tanto da vida quanto dos seres vivos. Destacamos dentro dessas teorias, uma primeira teoria que retrata o surgimento do universo, o surgimento aí dos planetas. E essa teoria é a teoria do Big Bang, que diz que tudo aquilo que surgiu no nosso planeta, ele surgiu a partir de uma grande explosão. E falamos bem em sala que não foi uma explosão, foi uma grande liberação de energia, um grande colapso de energia devido à reação de átomos que permitiu com que o universo ele surgisse naquele momento. E diante das teorias de surgimento dos seres vivos, destacamos três teorias bem importantes, envolvendo também outras teorias aqui desse outro lado, que já a gente vai comentar um pouquinho, revisar. Olha só, a primeira teoria é a teoria do criacionismo, é uma teoria fixista, que diz que os seres vivos eles não evoluem, eles permanecem da mesma forma, eles são imutáveis, ou seja, um ser divino, ele foi capaz de criar todas as coisas, inclusive o universo e tudo aquilo que tem dentro desse universo, incluindo os seres vivos. Essa teoria é uma teoria bem fixista, uma teoria que a gente diz teoria do fixismo, que diz que as espécies elas são imutáveis, elas não evoluem, elas permanecem fixas desde a criação. A segunda teoria, que vimos também em sala, é a teoria da panspermia, Esse nome panspermia quer dizer vida fora do cosmos. E o nome é bem sugestivo mesmo, porque a teoria da panspermia, ela retrata que a vida ela veio de fora, através de um meteorito, através de um asteroide. E essa vida ela foi trazida por um cometa, um asteroide, para a Terra. E a partir daí foi que realmente foi possível o surgimento lá das primeiras células ou do primeiro micro-organismo no nosso planeta. O terceiro ponto que a gente vai destacar aqui são duas teorias que foram retratadas dentro da ciência, que comprova aí como os seres vivos eles surgem. E aí destacamos essas duas teorias para esse ponto, que é a teoria da abiogênese, que, como bem falamos, é uma teoria que permaneceu fixa por 17 séculos e tinha um apoio muito grande da Igreja Católica. A teoria da abiogênese, também retratei isso em sala, que o azinho antes da palavra, dentro da biologia, ele diz muita coisa, tem um sentido de negatividade. Então, não, bio, vida, gênese, início. Então, essa teoria, ela retratava que a vida, ela surgia da matéria bruta, da matéria inanimada. Nós conseguimos perceber que o homem, ele sempre teve curiosidade de saber como, de como os seres vivos surgiram aqui no nosso planeta, como os seres vivos conseguiram se estabelecer, da onde viemos, para onde vamos. Todas essas teorias tentam explicar um pouco da curiosidade do homem que surgiu desde a antiguidade, tá? Voltando para cá, a teoria da biogênese ela permaneceu fixa por mais de 17 séculos, tinha um apoio da Igreja Católica e muitas vezes variados cientistas que iam contra essa ideia, eles eram mortos em praça pública, eles eram enforcados, aprisionados dentro da sua própria casa, a prisão domiciliar, porque muitas vezes contestavam a teoria da abiogênese. E em seguida nós temos a derrubada da teoria da abiogênese pela teoria da biogênese. E isso vai ocorrer lá no século XVIII por variados cientistas, tá certo? Como Francisco Redi e Louis Pasteur, também falamos isso em sala. Esses dois cientistas vão se destacar muito dentro da teoria da biogênese. Professora, e dentro da teoria da abiogênese? Aqui a gente vai destacar um grande pesquisador, que foi Aristóteles, como também variados médicos nessa época que retratavam a teoria da biogênese e afirmavam muito essa teoria. E dentro da biogênese destacamos Francisco Redi e Louis Pasteur. A biogênese, bio-vida, gênese, início, dizia que a vida ela só poderia surgir a partir de um outro ser vivo. Sabemos que dentro da ciência, para algo realmente ser confirmado,
nós temos a experimentação. Então, para a teoria da abiogênese ser derrubada, nós tivemos a construção de variados experimentos. E dentro da biogênese, teve experimento? Também teve, para tentar comprovar a teoria da biogênese, que foi feito muitos experimentos por Aristóteles. E Francisco Herder e Louis Pasteur derruba a teoria da biogênese, postulando aí a teoria da biogênese também pelo processo de experimentação que também retratamos em sala. Então, a teoria da biogênese, ressaltando, ela diz que a vida só pode existir de um ser pré-existente, tá ok? Olha só, dentro da teoria do criacionismo, nós destacamos aqui, né, o fixismo, que é quase sinônimo, que acreditava que as espécies eram imutáveis, mas contestando o fixismo, nós temos aí o evolucionismo, que foi retratado aí por dois grandes cientistas, inicialmente por Lamarck e em seguida por Darwin, que é considerado hoje o pai da evolução. Nós falamos sobre Lamarck, a construção aí da teoria chamada de lamarckismo, e a teoria do darwinismo, que contesta totalmente a teoria fixista, a teoria criacionista. Então, dentro do campo da biologia da ciência, nós temos o grande postulado da teoria evolucionista. Para Lamarck acreditava, e aí a gente ressaltou isso em sala, que Lamarck acreditava que o meio causava as transformações. E ele postulou dois pontos bem importantes dentro do seu pensamento. Ele dizia que quanto mais a gente usava um órgão, a lei do uso e desuso, mais ele se desenvolvia. Quanto menos a gente usava, esse órgão atrofiava. E a segunda lei de Lamarck, ele dizia que era a lei dos caracteres adquiridos. Então, se eu adquiria aquele órgão mais aperfeiçoado, essa característica era passada para os meus descendentes. Fixamos que o lamarckismo dizia que o meio causava as transformações. Aí vem Charles Darwin, comprovando através dos seus experimentos, dos seus estudos por mais de 5 anos, por todo o planeta, por variadas ilhas, e ele consegue derrubar o lamarckismo. E aí, para Darwin acreditava que o meio selecionava os indivíduos, ou seja, Darwin ele postulou a teoria aí da seleção natural, ou seja, o meio selecionava os indivíduos mais aptos, os indivíduos mais fortes. Tá ok, pessoal? Então, próxima aula a gente continua o nosso assunto dentro aqui das teorias e iremos detalhar mais um pouco sobre esses experimentos. Até mais!